Está ao vivo. Como é legal quando a gente chega aqui no Instagram e dá assim, ó, você está ao vivo, né, cara? Eu tô aqui hoje falar com o Leonardo Fração, que tem uma honra de ser teu amigo também, tá? E o Leonardo, cara, ele é o principal nome aqui que eu posso dizer dessa iniciativa que a gente tem da relação da segurança pública. Mas assim, por que eu trouxe hoje o tema da segurança pública? Porque a gente teve agora, nesses últimos dias, as informações... Eu já vi que eu não posso encostar muito na mesa, que senão vai tremelar. As informações referentes à queda da violência em todo o Brasil. Eu até fiz uma cola aqui, Leonardo, antes de te apresentar, mas a gente teve uma queda, cara, nos primeiros 5 meses de 2019, já no novo governo, dos homicídios, uma queda de 21,3%, do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é o matar para roubar, né? 23,7%, nos estupros, uma queda de 11,9%, nas tentativas de homicídio, uma queda de 8,2%, na lesão corporal, 2,2%, roubo a banco, 38,4%, roubo de carga, 24,9%, cara, são números impressionantes, furto de veículo, 26,7%, roubo de veículo, 24,9%, ou seja, são números absurdos. Muitas vezes a gente questiona isso aí e a gente pensa, porra, mas o que o governo federal tem a ver com isso? E aí eu convidei o Leonardo para a gente conversar aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma iniciativa que, para mim, é a coisa mais linda que eu já vi acontecer no Brasil em termos da iniciativa privada, buscar uma solução para o público, porque muitas vezes a gente pensa que o Estado tem que nos tutelar, que o Estado tem que nos cuidar, que o Estado como um grande pai tem que prover todas as soluções. E aqui no Sul a gente teve uma experiência diferente, que é a experiência do Instituto Cultural Floresta. Até se vocês estão nas redes sociais aí, quiserem saber mais sobre isso, procura aí, Instituto Cultural Floresta, ICF, e vocês terão mais informações sobre isso. Léo, vou chamar de Léo, eu quero ver todo mundo azar, tá? Eu queria que tu, em primeiro lugar, explicasse o que é o Instituto Cultural Floresta, e aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui para a gente dar uma análise geral do que está acontecendo aí. Cara, o Instituto ele é fruto de uma ideia de 6 amigos, que eu até nem me incluía nesses 6 amigos inicialmente, quando foi montado o Instituto. Eu não estou na ata de fundação do Instituto, contrário do que a maior parte das pessoas acabam interpretando e enxergando pela minha participação, e por hoje eu ser a pessoa que mais apareço pelo Instituto. Mas o Instituto nada mais é do que uma ferramenta usada pela iniciativa privada, que nós estamos encabeçando como iniciativa privada, para tentar ajudar o público, o setor público, a fazer as tarefas que ele tem que fazer, a prover alguns dos serviços que ele tem que prover, como por exemplo o serviço da segurança pública, de uma forma mais eficiente. A gente sabe que a iniciativa privada ela é muito mais eficiente em vários aspectos, a gente sabe que todo o domínio público é algo que consegue influenciar muito mais do que a iniciativa privada, porque são entidades muito maiores. Você pega, por exemplo, só para ter uma proporção, a Prefeitura de Porto Alegre é uma entidade que tem 126 mil funcionários. Não, desculpa, 26 mil funcionários. Então, quer dizer, é muito melhor decidir em 6 que 26 mil. Influencia a vida de 1,5 milhão de pessoas que moram em Porto Alegre. Então, para a gente conseguir impactar de forma significativa, não adiantava ser os empresários tentando fazer algo de forma independente. Sim. E a gente está tendo que aprender e usar o Instituto Floresta como ferramenta para tentar melhorar o poder público a fazer as tarefas que ele quer fazer para melhorar o serviço para nós cidadãos. Uma coisa, tipo, os números que eu trouxe para vocês estão aqui na minha colinha. Esses números aí são impressionantes. São nacionais. Nacionais, tá? Sim. E esse é o ponto que eu vou trazer agora aqui. Diz pro pessoal aqui, cara, quão impressionantes são os números do Rio Grande do Sul. Porque, exatamente, esse é o ponto que para mim é mais relevante. Isso aí, exatamente isso. É óbvio que simplesmente pela mudança de comportamento do governo federal vai ter uma mudança de criminalidade. Porque antes parecia que o crime estava... havia uma aceitação dos entes públicos para com os criminosos. Sim. E o discurso do Bolsonaro na eleição foi um discurso diametralmente oposto a isso. Então só esse discurso já muda um pouco o comportamento do criminoso como um todo. Agora, quando você olha a redução de criminalidade no Rio Grande do Sul e mais ainda em Porto Alegre, esses números são muito maiores. A taxa de homicídio em Porto Alegre... Preste atenção nesses números. A taxa de homicídio em Porto Alegre caiu de 60
para cada 100 mil habitantes Sim. para 36 a cada 100 mil habitantes. É quase 50%. Sendo que o crime que é o mais importante, que é o crime da pessoa que tem antecedente criminal contra a pessoa que não tem antecedente criminal, que é o crime que mais prejudica as pessoas de boa fé, Sim. porque uma parte muito relevante, a maior parte do crime está entre guerras de facções e é muito difícil de você influenciar esse número. Esse número que para mim é o mais importante teve uma queda no município de Porto Alegre de 85%. Não, 85%. Não, 85%. Cara, tu entendeu? A queda local aqui em Porto Alegre é 85%. E como isso foi feito? Quais foram as principais ações que vocês fizeram para que isso acontecesse? Cara, o que o Instituto fez foi, em julho de 2017, a gente arrecadou aproximadamente 14 milhões de reais, um pouquinho mais de 14 milhões de reais. Da iniciativa privada. Da iniciativa Só de privada. pessoas que... Dinheiro amigos que contribuíram. Amigos. Foram 55 CPFs e CNPJs, eu posso te dizer que todos eles, com exceção de um, são pessoas de convívio semanal ou mensal Sim. que eu tenho. Então, eu, o Cláudio e as outras pessoas que estão envolvidas no Instituto Floresta, fomos até essas 55 pessoas e empresas e arrecadamos recursos para esse projeto, 14 milhões de reais. Com isso, nós fizemos compras de equipamento. 48 veículos com escudo balístico, que já salvou a vida de alguns policiais, o fato deles tomarem tiros e terem aquela chapa de aço na porta para segurar o tiro. 1.200 Glocks, que é a melhor pistola que existe no mundo, usada nos Estados Unidos, que nunca se aventou comprar isso do governo do Rio Grande do Sul, nós doamos isso. Fuzis de última geração, arma light, o mesmo usado pelo exército americano. Colete à prova de balas, rádio, rastreador e um monte de outras coisas. Agora, na minha modesta opinião, e isso é algo que fala até um pouco contra tudo que a gente fez, isso não foi o mais importante que a gente fez para ter essa redução de criminalidade. Isso foi simplesmente uma gota d'água numa chapa quente. Sim. A gente fez um barulho porque entregou um nível de equipamento que nunca se viu no estado do Rio Grande do Sul. Sim. E eu acho válido lembrar que 70-80% dos recursos que nós doamos não foi para Porto Alegre. Não foi para proteger a nossa vizinhança. Sim. Foram recursos que foram para os batalhões de operações especiais, onde estão os policiais mais bem treinados, onde estão os policiais Sim. mais ativos e que atuam no Rio Grande do Sul Em inteiro. todo o estado. Que foi lá no norte do estado para combater aquele rouba-banco. Sim. Que foi lá para Caxias do Sul para combater a questão das facções. Então, não foi uma doação incentivada, Sim. saiu do nosso bolso com zero. Sim. De retorno. Não Sim. foi uma doação para Nem nossa desconto vizinhança, teve, né? nem desconto teve. Nem A gente desconto pagou pagaram o IPVA, a gente pagou o IPVA e o emplacamento do carro antes de doar para o inacreditável. Estado. Eles O foram, IPVA, vocês entenderam? Eles foram doar o carro para o Estado e o Estado cobrou tributo sobre essa doação. Tu entende a loucura disso? mas a parte que eu quero chegar, que é a mais importante, Conrado, é a seguinte: não é o equipamento. É que, primeiro, nós temos um corpo policial, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, quanto nos bombeiros, de extrema competência no Rio Grande do Sul. Nós temos uma das melhores polícias do Brasil, dito pelo Beltrame, lá do Rio de Janeiro, secretário santamanense do Rio de Janeiro, que é um cara amigo da minha família. Então ele disse: se vocês têm um dos melhores corpos policiais, o que falta vocês fazerem é darem condições desses caras poderem trabalhar. Então você dá o bom equipamento e você mostra para eles que o povo está do lado deles, que é o que a gente está demonstrando. Nós estamos demonstrando que nós, sociedade civil, estamos olhando por eles, estamos apoiando eles e queremos que eles cumpram com o seu juramento. Então a autoestima deles. A autoestima aumentou estupidamente. Né? Você via antes o policial andando de cabeça baixa, hoje você vê o policial andando de peito erguido. O principal ponto do Instituto Floresta não foi os equipamentos em si, foi a demonstração que esses equipamentos fazem lá no policial do interior, que não recebeu nada, mas que ele sabe que a sociedade civil voltou a olhar para ele e que vale a pena ele cumprir com o juramento dele, que é colocar a vida dele em risco pela minha. Servir e proteger. Sabe que uma coisa mais linda ainda, quando foi feita a entrega dessas viaturas, eu estava lá junto com vocês, nós pegamos no primeiro momento que saiu do batalhão, até chegar no Shopping Guatemi, tal. Todo mundo que habita aqui na cidade deve ter visto nas ruas as novas caminhonetes, os giroflex, a sensação de segurança mudou muito. Tem muita gente que nos segue aqui, 6% do pessoal que me segue aqui, eles são do exterior, e tem muita gente que é de Porto Alegre. Eles perguntam: Conrado, mas é verdade que mudou tanto assim? Ontem eu estava no acampamento Farroupilha e as viaturas todas girando dentro do acampamento Farroupilha, como a gente nunca viu nesse nível. Era uma, duas, três, uma atrás da outra. Então o sentimento de segurança ficou muito alargado, até porque eu falo. Cara, assim, ó, segurança pública,
são 3 pilares, tá? Pra você ter segurança pública, você tem 3 pilares. O primeiro e o mais importante de todos é educação e emprego. Então você tem que pegar aquele jovem que está entrando na fase de potencial criminal, 12, 13, 14, 15 anos de idade, e se esse cara estiver bem educado e tiver uma boa perspectiva de emprego, não tem por que ir para o crime. Esse é o primeiro grande erro que nós temos no Brasil. E é um problema que demora para corrigir ele e é o que mais nós devemos dar maior atenção para ele para corrigir os problemas de longo prazo. Do outro lado, dos 3 problemas, você tem a questão de justiça e penalização. Então, o cara que for pego fazendo um crime, ele tem que saber que ele vai cumprir uma pena e que a pena será uma pena dura. Hoje, você tem um sistema judiciário complicado e você tem um sistema penitenciário que não pune adequadamente, que é quase uma escola de criminoso. Esses 2 problemas para corrigir também é um problema complicado. No meio está o que a gente tentou fazer, que é a parte fácil. É a parte fácil e a parte rasa, que é pegar o policial, equipá-lo e criar uma sensação de segurança e de ostensividade. Então assim, nós começamos pela parte fácil. Agora, eu volto para o exemplo que eu dei no início. Nós estamos somente fazendo uma gota quente, uma gota de água numa chapa quente. Trabalhar só na ostensividade não é o suficiente. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que continuar equipando os policiais, temos que continuar dando condições para eles para fazerem o trabalho ainda melhor do que eles estão fazendo. Sim. Mas nós temos que começar a atuar nessas 2 pontas. A ponta do judiciário e dos presídios é muito complicado, muito complexo, a gente prefere não tentar mexer nisso daqui. Sim. A gente vai para outra parte que eu acho que é o maior investimento que a gente pode fazer no Brasil, que é tentar ajudar o poder público a melhorar a questão da educação. Tu sabe que essa questão, quando tu fala dos presídios, a não querer entrar nisso aí, mas daí eu penso quão difícil é para o Estado administrar na sua vagareza, na sua burocracia. Por exemplo, estragou uma câmara de vigilância, até fazer uma licitação para liberar uma câmara de vigilância, ou o tempo que aquela câmara não está funcionando. Loucura. Agora eu quero te fazer 2 perguntas, Léo. Por quê? Porque o time que nos observa aqui tem pessoas de todos os estamentos sociais e tem pessoas interessadas em implantar esse projeto nas suas cidades e nos seus estados. Como é que foi a dificuldade para ti de conseguir esse apoio dentro da própria sociedade civil, dentro dos próprios privados? Cara, eu vou te dizer assim, foi fácil, dentro da sociedade civil eu não tive grandes problemas. Eu devo ter visitado 60 pessoas, das quais 55 deram dinheiro. Foram muito poucas as pessoas que efetivamente não deram dinheiro, que eu procurei que não deram dinheiro para o projeto de floresta. Tá. Então, dentro da sociedade civil foi relativamente fácil. Eu acho que nós temos um corpo empresarial no Rio Grande do Sul engajado, preocupado com a situação, querendo melhorar a situação do Estado, vendo que o Estado está indo cada vez mais para uma situação mais complicada. Então, foi relativamente fácil. A grande dificuldade que nós estamos encontrando... Mas antes disso, como é que foi a conexão dessa visão privada? Como é que vocês conseguiram chegar no poder público com isso? Porque... Cara, não existe, não tinha como não chegar no poder público. Não, mas claro, é óbvio que tinha que chegar, mas como é que foi feita essa conexão? Cara, assim, tudo começou dentro da prefeitura de Porto Alegre com o Marquesan. Então, nós tínhamos uma proximidade saudável com ele, prefeito da cidade de Porto Alegre, nós tínhamos uma proximidade saudável com ele. Esse projeto ele nasceu de dentro da prefeitura dele, junto com o secretário de segurança dele, que era o Kleber Senice, um coronel da Brigada Militar aposentado, um cara de competência e de reputação ilibada, e a gente montou esse projeto lá dentro. Infelizmente, por intransigências políticas e por dificuldades de relacionamento, a gente acabou migrando esse projeto, tirando esse projeto da prefeitura. Sim. Magicamente, o secretário de segurança César Schirmer, do Sartori, soube desse desentendimento com o prefeito, chamou a gente para o almoço e falou: olha só, eu sei que vocês estão com um canhão na mão, eu sei que não deu certo a execução desse canhão junto à prefeitura de Porto Alegre, então nós gostaríamos de fazer isso junto com o governo do estado. E desde então eu tenho uma admiração enorme pelo secretário. Ele é um cara que tudo que ele falou, ele combinou, tudo que ele combinou, ele cumpriu, tudo que ele fez dentro do governo para viabilizar foi feito. E eu acho que a gente tem hoje uma segunda sorte de que o Eduardo Leite ganhou as eleições. Ele é um governador que me parece ser até agora um tremendo político, um cara de uma competência enorme, um cara cumpridor da palavra dele até agora. Então eu tenho tido uma relação excelente com ele, e um vice-governador que acumula a Secretaria de Segurança Pública, que é o Ranolfo, que também é um cara que me parece ser que
alguém que cumpre com 2 requisitos muito importantes nesse negócio, que ele entende tecnicamente do assunto e ele tem uma habilidade política que me parece também muito boa. Então, para você fazer algo efetivamente relevante dentro da iniciativa privada, você vai ter que passar pelo setor público. Até porque, Conrado, segurança e educação é função do Estado. Óbvio. É ele que tem que prover. Principal, mesmo no menor dos estados, por mais liberal que seja o sistema, essa parte compra ele. É obrigação da elite de uma sociedade, dita empresarial, dita política, sim, qualquer uma dessas 2 elites, é obrigação prover pelos serviços básicos daqueles que não conseguem acessar. Digo, saúde, segurança, infraestrutura e educação. Verdade. Tem que tirar um pedaço para que viabilize. Agora, a questão é como, quem operacionaliza. Aí que vem a minha diferença. Tá. Eu acho que a iniciativa privada tem que colaborar com essa operacionalização. Tá. Então agora eu vou te fazer uma outra pergunta para deixar claro também. Não tem nenhum vínculo partidário. Zero. É zero, né? Zero. Tanto que na prefeitura de Porto Alegre era um partido, foi para o governo do Sartori, que era um outro partido, e agora está com o governador Eduardo Leite, que é um terceiro partido. Não tem nenhum vínculo. Até o Eduardo e o Marquesan são do mesmo partido, mas são indivíduos políticos totalmente diferentes. Mas eu acho uma boa coisa que o nosso governador Leite está fazendo aqui, é o fato que ele nem aparece na nossa vida privada, né, cara? O governo está agindo e ele não interfere tanto na nossa vida. Ele é um cara de uma habilidade única. Eu acredito no sucesso dos projetos do Floresta, tanto em segurança quanto em educação. Eu acredito no sucesso porque hoje nós temos um líder político para viabilizar, independente de partido político, podia ser de qualquer outro partido, mas um cara que tem as ideias dele, com as competências dele, eu acredito na possibilidade de viabilizar isso. Uma outra pergunta que eu vou te fazer, Léo, porque lá no início, quando teve essa primeira doação, quando tu fizeste aquele primeiro discurso, lá já vai fazer um ano agora, tinha um projeto de lei que era ter um incentivo para essas doações para a segurança. Isso. Como é que esse projeto de lei é? O projeto de lei foi aprovado. Isso aqui eu quero que prestem atenção, porque isso aqui é uma parte, um pulo do gato que foi... O projeto de lei é aprovado dia 14 de agosto do ano passado, regulamentado em dezembro, re-regulamentado em maio desse ano e ainda não operacional. Mas qual é o conteúdo do projeto de lei? Basicamente, um corpo policial, a polícia militar, a polícia civil vão passar a ter a possibilidade de solicitar o que eles querem de equipamento. Então eles podem ir lá e vão dizer, olha, eu preciso de 100 veículos e 1000 pistolas. Sim. Eles submetem isso à Secretaria de Segurança Pública, que aprova ou não o uso do recurso. Sim. Então, a questão financeira, a questão do mérito do recurso segue sendo público. Sim. Mas uma vez que o ente policial requeira o equipamento, que a Secretaria concorde com o equipamento, sim, possa haver a terceirização da compra para a iniciativa privada, por exemplo, sim, o Instituto Floresta, sim, que vai comprar os bens requeridos, aprovados pela Secretaria e requeridos pelo ente, para que a gente entregue esses itens ao governo do Estado e abata dos recursos que nós usamos para pagar do nosso ICMS. Sim. Sendo que para nos beneficiar, que não é um benefício, porque afinal de contas eu estou pagando um imposto igual, eu tenho que pagar um pênalti, ou seja, eu tenho que desembolsar mais dinheiro do que inicialmente, de 10% sobre o recurso doado para a educação. Ah tá, então na realidade tu tá pagando para fazer o bem. Isso, na verdade é o seguinte, Conrado, é o seguinte, o que você prefere? Pegar R$1,10 do seu bolso? Sim, e saber que vai ser bem aplicado. E saber aplicar, ou pegar R$1 e jogar no lixo? É isso aí. Eu prefiro R$1,10 bem aplicado do que R$1 no lixo. Tá. E é exatamente isso que a gente está oferecendo, tentando oferecer. Mas isso não está operacional. E por que dessa demora? Aí vem a questão que eu estava tentando explicar, de que nem tudo são flores, né? Mesmo com a vontade política do governador, mesmo com a vontade política do vice-governador, que acumula a Secretaria de Segurança Pública, a máquina, a burocracia não permite que a gente faça isso até agora. Então nós ainda estamos ajustando, amanhã tem uma reunião muito importante para tentar ajustar esses últimos detalhes, para tentar desvincular. Existe hoje 150 caminhonetes fabricadas esperando simplesmente algumas mudanças legislativas que a gente espera que aconteça amanhã para que a gente possa doar isso. E isso com a vontade política do governador e do vice-governador querendo. Agora, esse é o grande problema do Brasil.
o grande problema do Brasil, voltando para aqueles 3 pontos Sim. de segurança pública, educação, ostensividade e justiça, o Pênalti. que acontece? Como o pênalti hoje não é eficiente, Sim. como o sistema judiciário ele procrastina Sim. e não pune adequadamente, Sim. o que acontece? A gente legisla em demasiado para tentar evitar que as pessoas cumpram um crime, Sim. porque ela não vai ser penalizada pelo crime. Sim. Qual é a grande diferença entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido? O país subdesenvolvido O cara- não penaliza e burocratiza para Sim. que não chegue lá. Sim. O que acontece? Ninguém faz nada. Sim. Que é o que está acontecendo. Eu não consigo fazer pela burocracia e pela Então a desconfiança. memória é burocrática. O que vai num país desenvolvido? Pune adequadamente e deixa as pessoas livres para fazer o que cometer quiser. os erros. Sim. E quando cometeu erro, Isso aí. pune. Isso aí. Então é inacreditável. Pá, então o passo que a gente está hoje é exatamente nessa. Cara, é um detalhe, cara. É um sopro. É um Tá. sopro que vem demorando semanas e semanas, mas é um sopro para mudar tudo isso. Tá. Pô, mas que coisa linda, né, Léo? Tá, mas as perspectivas dentro. Tem algum. Agora, provavelmente tu deve ter o conhecimento disso aí. Dentro desse projeto de lei, tem um limite que pode ser colocado, destinado ao segurança pública? Claro, sim, foi colocado um limite para não ferir nada, Claro. nenhuma responsabilidade, nenhuma das responsabilidades que o Estado já tem. Sim. Entendeu? Então, isso está limitado a 0,8% da arrecadação do ICMS, que é 50% da arrecadação Tá. do Estado. Tá. Então, se tudo der certo, se todo mundo quiser doar, se É todo mundo 0,4%. quiser, isso vai ser 0,4%, que é o quê? É 250 milhões de reais. E E eu costumo dizer o seguinte: se o Estado não está conseguindo até hoje, historicamente, Sim. prover saúde, segurança, infraestrutura e educação de qualidade com 100% do orçamento, puta, não vai ser 99,6 ou 99 que vai fazer diferença. Me deixa tentar. Entendeu? Me deixa criar um problema. E já está acontecendo, eu acho que esses números que tu trouxeste Já tá. aqui. Não, já está efetivo. Todo mundo já viu isso aí com 5% de todo o valor que vocês pretendem absorver, né, cara? Então são ganhos absolutos. Léo, eu sei que tu vai trabalhar agora, que tem uma viagem para fazer ainda. Te agradeço por ter conversado. Tem mais algum ponto que tu queira? É isso aí. Não, para mim aqui tá perfeito. O que eu queria fazer com as pessoas é acreditarem na iniciativa privada, que quando a gestão e o pensamento e as ações se unem para um fim comum, do bem comum, isso pode dar certo. A gente não tem que depender sempre do Estado. Então, se você tem interesse, pô, Conrado, adorei isso aí, quero conversar com esse cara. Instituto Cultural Floresta, vai ali no Instagram. Mais que isso, né? Você tem 150 mil seguidores Sim. ativos no Instagram e que Sim. se engajam, que Sim. vão atrás, te assistem, que vai Sim. nos assistindo. Sim. Nós temos, eu não tenho Facebook, mas tem 40 ou 50 mil pessoas Tá. no Facebook. Então, tudo que a gente quer ver acontecer agora é ter um número maior de 10, 20% até o final da tarde de pessoas que estão te assistindo. Venham comigo, que vamos não lá, assistem. curta Então, o Instituto Cultural Instituto Floresta. Cultural Floresta, é isso aí. É verdade, senhores. Não, o apoio, e o que eu mais quero com vocês, ó, além dessa parte das mídias sociais, né, e tal, é que tu reflita e daqui a pouco consiga botar essa experiência também no teu estado, na tua cidade. Tem como o pessoal, o Léo, o Cláudio, o pessoal que deu o substrato jurídico para isso aqui tudo, eles têm um know-how de como fazer. E por conta desses números positivos que a gente teve aqui, que foram divulgados ontem, eu falei, porra, Léo, deixa eu falar contigo. Porra, não tenho tempo, tem que ir para o aeroporto. Ele até olhou pro relógio lá, falei, não, mas eu tenho que falar contigo, porque Cara, hoje tá querendo de maduro. Tem uma coisa que você está falando que é muito legal sobre a questão das pessoas se envolverem. Eu vou Sim. dar um exemplo muito simples Sim. do que muda a atitude do policial. Um policial aqui em Porto Alegre, usando a arma dele, de dentro do carro, saindo do supermercado com a esposa, viu 2 assaltantes assaltando uma velhinha. Tá. Ele pegou o carro, a arma dele, e de dentro do carro atirou e matou os 2 bandidos. E salvou a velhinha. Ele teve o carro dele apreendido para fazer a perícia sobre Sim. o para-brisa. Ele teve o prejuízo do para-brisa que estragou. E ele teve o prejuízo de não ir com a senhora dele para casa Sim. para aproveitar a mulher dele, que teve que esperar a polícia porque ele tinha matado. Ele não precisava ter matado. Não. E além de tudo, ele salvou a velhinha e está sendo penalizado, porque ficou sem o carro dele. Sim. A gente se juntou, nós trocamos o para-brisa do carro dele, nós vamos revisar o carro dele, nós vamos ajudar o cara. Não. O que o cara precisar, nós vamos ajudar, porque ele tem que ter a seguinte lição: valeu a pena ajudar a velhinha. É verdade, é verdade. É verdade. Além É verdade, esses policiais no Rio Grande do Sul, tanto policial militar, civil, bombeiro, esses caras amam o que fazem. Não, mas eu acho que todo cara que é São policial. pessoas apaixonadas. Não, todo cara que é policial, Você tem que o cara que se dá na servidão, se incentivar. arriscar e matar. Tem que incentivar, esse cara tem dom. É que nem o cara que é enfermeiro, limpa cocô, tava falando outros dias que esse cara tem dom pra isso, tem vocação. O cara que é policial, que se desprende
dar o tiro pra alguém, se arriscar a vida por outrem, tem que te dar um chapéu, tirar o chapéu pra isso aí. É isso aí. Obrigado, cara. Valeu, cara. Boa viagem pra ti, fica com Deus. Beijo na filha, na mulher, todo mundo. Eu vou encerrar aqui. Pessoal, muito obrigado. Vai ficar gravada essa live. Se eu conseguir salvar ainda aqui, eu vou botar no YouTube aí pra gente conversar. E era isso, tá? Beijo pra todo mundo. Vou tentar responder o resto das questões que enviaram no segundo momento aí. Vamos fazer outra conversa dessa. Foi muito esclarecedor. Tchau.